Oi, vocês sempre me pedem, sempre comentam sobre a minha maquiagem e sempre gostam muito dela. Vocês têm um costume de achar que maquiagem é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Isso eu tenho que afirmar pra vocês que não é. Então, eu vou por partes e vou ensinar um pouco para vocês uma maquiagem básica minha. Espero que vocês gostem. O segredo de uma maquiagem, tipo assim, que pra mim dura muito, é a hidratação. Antes de fazer qualquer tipo de coisa na sua pele, você precisa de uma boa hidratação. Um dos hidratantes que eu mais gosto é o do Neutrogena, que ele é 3 em 1. Ele é hidratante mate e ele também é como se fosse um primer. Então, eu sempre hidrato a minha pele antes de qualquer coisa. E a minha pele, as minhas maquiagens sempre têm durabilidade e eu não uso blindagem, que é uma coisa que eu gostaria, que eu deveria começar a usar. Mas é uma coisa engraçada, eu não uso blindagem, então vocês não precisam falar assim, uma maquiagem precisa só de blindagem pra durar. Não, se você hidratar bem a sua pele, você consegue fazer com que ela dure bastante. Então a gente hidrata bastante. E a gente vai assim, ó. Esperar secar. Bom, o hidratante secou e eu costumo passar um primer além do hidratante. Por mais que aquele hidratante do Neutrogena seja 3 em 1, eu sempre gosto de passar um primer. Fechar um pouco, né, os poros. Então, um pouquinho aqui. Gente, eu vou falar pra vocês, eu amo quando vocês me elogiam, falam, nossa, sua make é maravilhosa, quem fez? E aí é muito engraçado quando vocês descobrem que sou eu que fiz a make, né, a maquiagem. Eu fico muito feliz, porque eu acostumei, tipo assim, eu não tenho curso nenhum de maquiagem, só muito tutorial que eu assistia, principalmente Mari Maria, Bruna Tavares, e fui aprendendo com a vida, fui evoluindo aos pouquinhos. Deixa eu ver. De base, geralmente eu tenho 2 bases que eu gosto e eu quero testar outras bases também, mas por enquanto a gente não tá podendo, né? Mas as 2 bases que eu sempre uso ou é Catarine Hill, que ela é fluida, inclusive ela tá acabando, ou Mari Maria. Gente, eu sou louca pra testar a base da Bruna Tavares. Eu sou apaixonada nos BT Velvets dela e eu sou louca pra testar a base da Bruna Tavares. Enfim, sou suspeita a falar que eu gosto bastante. Então, a gente vai usar hoje de base Mari Maria, né? Gente, vocês acreditam que demorou 5 anos pra eu comprar essa base? 5 anos, pra vocês terem noção. É uma base que eu amo de paixão, quando a Mari lançou, era o meu sonho comprar, e na época eu não tinha condições de comprar.
E aí, quando eu recebi, quando eu consegui trabalhar assim, eu consegui comprar. Tanto que, tipo assim, demorou 5 anos. Então, vamos pra base, que eu já enrolei. Eu queria esse vídeo curto pra Reels, mas pelo visto vou ter que postar em outro canal. Mas, enfim. A base. Eu nunca aplico direto na minha pele. Eu aprendi isso com um maquiador que eu trabalhei. Eu sempre aplico ou na minha mão, ou naquelas plaquinhas de metal. Então, vai aos pouquinhos. Pincel e vamos espalhando. Gente, a maquiagem é prática. Quando você começa a pegar prática, você vai ver que o que você começou ruim tá mudando, sabe? E eu gosto da base da Mari Maria porque dá pra criar camadas. Camadas e mais camadas. Eu ainda tenho muita base que eu quero testar. Muita coisa que eu quero testar. Mas é aquela coisa, né? A gente usa o que tem por enquanto e a gente vai indo. Uma coisa engraçada também, que as pessoas sempre falam pra mim. Onde foi que eu aprendi a maquiar, né? Ai, Radij, onde foi que você aprendeu? Você fez curso, que nem eu tava falando, as pessoas sempre acham que eu fiz curso. Gente, eu não fiz curso. A maioria das coisas que eu sei, eu aprendi na internet mesmo, quando eu acompanhava Mari Maria, Bruna Tavares. Essas duas, na verdade. Mas algumas outras coisas eu aprendi muito também quando eu trabalhei em um salão de beleza. Tive o privilégio de aprender algumas coisas com meu antigo chefe. Sou muito grata, que Deus abençoe a vida dele. Então, assim, são coisas que a gente aprende e a gente leva pra vida. E a gente vai indo, gente. A gente vai aprendendo aos pouquinhos algumas técnicas, algo que a gente acha que a gente não tem capacidade de aprender. É justamente aquele negócio, a prática leva à perfeição. Maquiagem não é um bicho de 7 cabeças. Você vai aprendendo, você vai entendendo, você vai vendo o que é legal pra você, o que te interessa, o que não te interessa. E assim vai indo. E cada um tem um jeito de maquiar também. Então, base aplicada, eu faço uma camada só. Depende do dia que eu tô meio revestrez, eu faço duas, mas eu costumo fazer uma camada só. Depois da base, a gente vai pro corretivo. Meu corretivo tá tudo sujo, mas tudo bem. Catarine Hill. Eu gosto muito também do corretivo da Bruna Tavares, que eu amava. É um corretivo que cobria todas as minhas orelhas, ó. Olheiras. E é um corretivo maravilhoso da Bruna Tavares também. A Catherine Hill também conseguiu conquistar o meu coração. E eu sou também apaixonada. Eu tenho uma mania, dependendo de dia que eu tô... O dia que eu tô meio frescura, eu bato com pincel. Mas hoje eu vou bater com esponjinha mesmo. A gente faz isso daqui. Gente, esponjinha sempre leve, tá? O corretivo da Catarine Hill tem muito corretivo. Então, assim, um pingo espalha muito. É aquele corretivo que dura muito, 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 muito. Deixa eu ver, o que mais eu tenho que falar? Outra coisa, eu amo que tampa as olheiras. São corretivos que eu amo. Você sabe outros corretivos? Outra influência mesmo que eu assistia, além da Mari Maria, Bruna Tavares, eu assisti muito a Francine. Eu acompanho ela desde 2018. Na verdade, eu acompanho todas elas, assim, né? A Bruna Tavares, eu demorei pra acompanhar ela, porque na época, eu realmente, tipo assim, não era o meu momento naquela época, sabe? Mas aí depois eu fui me encantando, assim, com os produtos dela, com o jeito, literalmente, assim, sabe? É uma pessoa que faz produtos maravilhosos e a gente acaba se encantando, né? Olha aqui, gente, rende muito. Esse pinguinho aqui rende que só
Ó, quer ver? Isso aqui rende muito, 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 muito. Gente, eu tava pensando em fazer esse vídeo pro Reels. Por isso que ele tá em pé. Mas o que acontece? Eu tô achando que eu vou ter que postar ele no YouTube. Porque eu falo muito e tudo que eu falo não dá 1 minuto. Então, eu tô achando. Minhas conclusões são essas. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, iluminou, tá? E aquela coisa, corretivo, de que tipo de corretivo eu compro? Sempre um tom mais claro que a sua pele, porque o corretivo serve para iluminar e corrigir as olheiras e tudo mais. Lógico que eu não sou profissional, estou dizendo o que eu aprendi com o tempo. Então, fizemos o corretivo. Lógico que tem outros pontos para iluminar. No meio da testa, o nariz, um pouquinho o queixo. Esses são os pontos que eu ilumino. Terminei o corretivo, o que eu vou fazer? Eu vou pro contorno. Antes eu amava contorno em pó. E ainda gosto. Tanto que uma das minhas paletas coringas é o da Fran. Inclusive, tá acabada, ó. Ela tá destruída, a paleta da Fran. E, gente, o dia que acabar ela, é uma paleta que eu tenho que repor ela. Eu amo essa paleta. Só que eu costumo dar uma equilibrada entre contorno cremoso e contorno em pó. Eu sou a louca dos contornos. Eu acho que muita influência das Kardashians, né? Que eu assisti muito, elas têm esse rosto contornado, tudo isso. O contorno muito bem marcado. E eu amo um belo contorno bem marcado. Então, de contorno, eu tenho esse daqui. Na verdade, tenho 2 contornos que eu uso. Na verdade, o primeiro não é contorno, é um bronzer, né? Que é da marca Ruby Rose Kiss. Não sei pronunciar, o meu inglês ainda não tá bom. Mas primeiro eu uso com o bronzer. Então a gente vai usar primeiro o bronzer e depois aos poucos eu vou mostrando pra vocês todo o que eu faço. Eu gosto de uma pele bem marcada, então vocês vão ver que é algo que eu não abro mão. Então, é stick, ó, aqueles bronzer cremoso. Gente, e esse da Ruby Rose é um achadinho, porque ele é super em conta, ele é barato. Um contorno um pouco mais caro, assim, né? É o quê? R$ 80, 60, 70, por aí. Esse daqui eu lembro que foi R$ 20. Então, assim, ele é um contorno barato e que vale, tipo assim, todo o dinheiro. E ele tem uma pigmentação maravilhosa. Então, vamos pro contorno. O bronzer, na verdade. Vamos para o bronzer, que às vezes é confundido com o contorno. Radija, como é que eu vou fazer o bronzer? Bronzer primeiro, contorno em creme. Depois eu selo com o pó. Com contorno em pó. Onde é que eu vou marcar o bronze? Aqui, ó. Se você relar a mão no seu rosto, você vai sentir o ossinho aqui, ó. Bem perto da bochecha. Ou você pode também acompanhar aqui, ó. Não tem a orelha? Em cima da linha da sua orelha, você pode seguir esse ângulo, tá vendo? Nossa orelha tá aqui. Então, esse ângulo aqui é o ideal pra você passar o contorno ou o bronzer. Então, eu uso isso. Mas se você relar aqui, você vai sentir o ossinho, né? Em cima da sua bochecha. Bem perto da bochecha tem um ossinho. É em cima desse ossinho que você vai passar. Porque se você fazer muito pra baixo, vai deixar seu rosto muito caído. O ideal é afinar um pouco o rosto e deixar contornado. É o que eu faço. Então, o bronzer. A gente vai fazer o quê? Uma bolinha, 2 bolinhas. Radija, por que 2 bolinhas? Gente, esse bronzer, ele é super pigmentado. Então, vai devagar com ele. Aí eu passo aqui em cima também, pra dar um ar de bronzer. Vou fazer, ó, às vezes você pode usar o pincel mais fino, com aquele pincel mais fino você pode
afinar o nariz, que é um segredo. Eu vou deixar pra fazer o nariz pra depois. Porque todo mundo fala assim, nossa, como é que você faz pra afinar o nariz? Então vamos deixar um caso à parte. Geralmente eu faço acompanhado, mas eu vou fazer aos pouquinhos pra vocês. Então, pincel de contorno. Então a gente vai... Gente, não... Quando você for fazer, espalhar, ó, vocês, pelo amor de Deus, não pesa a mão. Vai levinho. Porque se vocês pesar a mão, é capaz de tirar até a base que tá de baixo. Então, ó, levinho, sem pressa, em círculos, assim. Você tem que ver e sempre pra cima, vai jogando pra cima, assim, ó, pra raiz do cabelo. E no começo não se assusta, porque no começo pode falar assim, nossa, tá ficando horrível. É assim mesmo, vai acontecendo. E, gente, vou contar uma coisa pra vocês, demorou pra eu aprender contorno. Porque eu aprendi contorno com uma ex-amiga minha, que ela manjava super bem na área da maquiagem. E ela que me ensinou, assim, porque eu era péssima em aprender contorno. Por mais assim que eu assistia, eu tinha muito medo de pesar a mão. Então eu sempre quase não passava nada de contorno, porque eu tinha medo de pesar a mão e ficar horrível. Aí ela falou assim: vai sem medo. E o segredo é o esfumado. Esfumar. Então, ela me ensinou isso. Então, hoje em dia eu mexo no contorno sem medo, sabe? E a gente vai aos pouquinhos, ó. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. A gente vai esfumando. Ó. Esfuma, esfuma, esfuma. Antigamente eu fazia assim, pra saber onde é que eu passava o contorno. Eu fazia assim. Chupava a bochecha e passava em cima. Era um truque que eu peguei, mas eu acho o truque que eu ensinei pra vocês mais fácil, né? De você conseguir sentir e tudo mais. Então, assim, com o bronzer, né? Gente, eu sempre costumo confundir contorno com bronzer. Eu sei a diferença dos dois, assim, né? Um pouco. Não sei explicar praticamente, mas eu consigo entender a diferença. Mas eu sempre costumo errar os nomes. Então tá, o bronzeado, ó, bronzer aplicado. Como às vezes eu acho que ainda tá muito manchado de vez em quando, eu pego outro pincel, só que esse um pouco mais, tipo, fofinho assim, ó. E só por garantia passo assim, ó, pra, pra, oh meu Deus, pra esfumaciar, né, esfumar melhor. Então tá. Bronzer feito, não assustem. Ai, gente, você vai passar mais coisa? Parece que já tá marcado. Sim, vou passar mais um achadinho, que é o contorno agora. É da Sara Beautiful Beauty. Gente, eu não sei falar inglês ainda. Esse daqui é outro achadinho que quem me segue no Instagram sabe que eu já há muito tempo dei dica dele. Ele é barato, acho que é 20 e poucos reais, acho que 20 reais, e ele pigmenta muito. Eu nunca vi um trem que pigmenta muito, ó. O meu é da cor 4. Ele é mais escuro, desse jeito, estilo bastão. Então a gente vai, ó, seguindo a linha do que eu ensinei pra vocês, ó, aqui em cima. Então o que a gente faz? Um risco, outro risco aqui, entendeu? E um levinho aqui. Esse aqui tá meio torto, mas depois a gente corrige, fica em paz. Gente, contorno é pra vida. Eu, pelo menos, amo. Então, vamos lá. Fazendo a mesma coisa que eu ensinei pra vocês com o bronzer. Vocês esfuma totalmente mão leve, porque se você fazer a mão pesada, o que você pode fazer? Estragar sua maquiagem todinha. Então, vamos lá. Mão levinha, sempre puxando lá pro cabelo, porque qualquer coisinha, se der cagada, vai cair no cabelo.
não em você. Ó, 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 tá vendo? Então vamos, ó. Gente, a tendência de um contorno bem marcado, um olhar bem assim, eu sempre tive, sempre gostei de uma maquiagem pesada. É uma coisa que eu gosto. E algumas pessoas falam, nossa, mas tá muito pesado. Depende do muito pesado. Você pode só reduzir o que você passa por um tercinho do que, entendeu? Você não precisa, se você gosta de uma maquiagem leve, isso tem como fazer uma maquiagem leve. Você coloca menos contorno, menos bronzer, ou você só usa só o bronzer. E você vai brincando com isso. Não significa que você precise fazer uma maquiagem pá, muito pesada. Então, a gente vai de novo com outro, mudando de pincel, pra esfumar mais, né? Porque pra não ficar um chinelo marcado, né? A gente vai assim, ó. Aos pouquinhos, esfumaciando. A gente vai assim. Gente, se a cama tremer, é porque aonde eu apoiei o celular não tá muito seguro. Então, a gente vai fazendo assim, ó. Ó, contorno, bronze feito, contorno marcado. Agora eu vou ensinar vocês, especialmente, o nariz. Ai, Radis, como faz pra afinar o nariz? Vamos mostrar pra vocês. Com bronzer, tem pessoas que gostam de usar pincelzinho assim, ó, fininho. Eu vou ensinar com o pincel, que talvez facilite a vida de vocês. Eu já costumo fazer direto com o bastão, mas eu vou com pincel pra facilitar a vida de vocês. Então, pincel e bronzer. Você vai pegar assim, pincelar, pegou um pouco do produto, que você vai fazer? Presta atenção pra afinar. Você vai fazer isso daqui, ó. Aqui tá o meio, aqui nesse meio é onde a gente vai colocar o iluminador pra iluminar. Então, nesse vãozinho aqui nosso, ó, nesse aqui dos ladinhos, a gente vai passar o contorno. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Do outro lado. Tá vendo? E aqui embaixo, ó. Pro nosso nariz ficar redondinho, entendeu? Dar aquela empinada. Isso daqui, gente, não tem segredo. Literalmente não tem segredo. Esse vai ser o afinamento, a nossa rinoplastia dos pobres. Tem pessoas que gostam de esfumar com um pincel assim, ó. Com esse pincel pequenininho. Então, eu vou esfumar com ele, que facilita pra vocês. Mas eu esfumo com o grande. Então, mas eu vou com o pequenininho, que vai facilitar a vida de vocês e não corre o risco de sair pra fora. Então, mão leve, que nem eu falei, a mesma coisa com contorno, mão leve. Você vai, ó, aqui, ó, e você vai esfumando ele, ó. Tananã, pra cima, pra baixo. Puxa aqui, ó, pra debaixo da sobrancelha pra dar uma profundidade no olhar, no olho. Então, a gente vai fazendo isso daqui, ó. Vai esfumando, gente. Mão levinha, esfumando, sem medo de errar. E vai indo. Gente, aqui é a nossa rinoplastia de milhões. Entendeu? Você vai ver, vocês estão começando a ver, olha a diferença. Vai começar a dar uma profundidade, uma afinada dos lados, entendeu? A gente faz assim. Pega aqui a mesma coisa do mesmo lado. Sem medo de errar. Vai fazendo assim. Eu vou ver se eu faço um rios. Melhor falar com o Pedro, né? Que sempre edita os meus vídeos. Como ele tem as coisas, vocês sabem a história do Pedro, né?
meu braço direito. Meu braço direito. Vou ver se ele consegue fazer um edit agora aqui embaixo para dar uma empinada no nariz, para ver se ele consegue cortar uns pedaços pra gente fazer e postar um Reels no Instagram. Se não der, qualquer coisa eu faço outro vídeo quando eu tiver um tempo curtinho. É que como eu falo demais, fica um pouco difícil para pegar, né? O tempo que é necessário, fica muito curto para mim o tempo. Então tá, bronzer aplicado, vocês já viram que deu uma diferença, né? Já deu uma diferença muito grande. Eu reforço com um contorno, aquele da Sarah, porque, como eu disse, eu gosto de algo bem marcado e é algo que pra mim me fortalece. A Radis não quer usar tanto produto, então você já vai direto pro contorno, porque o contorno é a mesma coisa. Então você vai repetir a mesma coisinha, ó. Que tipo de contorno eu uso? Qual é a numeração do meu contorno? Um tom acima da sua base. Se o corretivo é um tom abaixo, você usa um tom acima. Pelo menos é o que eu aprendi. No meu caso, eu costumo usar 2 tons acima da minha base. Na verdade, o ideal é você ir na loja e testar o contorno em você. Você vai ver aquele contorno. Quando você testa o contorno, os contornos, vocês vão ver que alguns podem te envelhecer, porque não combina com o seu tom de pele. Ou outros vão te ajudar a afinar e te dar, fazer uma harmonização. Vai combinar, vai casar com a sua pele, com o seu rosto. Então, o ideal é você ir na loja, testar eles, entendeu? E aí você vai te guiar melhor, entendeu? Mas eu costumo usar 2 tons acima da minha pele, porque a minha base é 2, né? Se a gente for ver, não é da mesma marca o contorno, né? Mas a minha base é a 2. É, número 2. Então, geralmente, eu uso... Se o meu contorno é número 4, então é 2 tons acima mesmo, tem... Vai variando também de marca para marca, né? A gente vai tendo essa variação e você vai vendo. A maquiagem, gente, é um mundo, assim, uma caixinha de surpresas. São coisas, assim, que a gente vai se descobrindo, a gente vai aprendendo e é uma surpresa. E quando você começa a ver que você tá, assim, evoluindo na maquiagem, é um prazer muito grande. Porque a gente fala assim, nossa, não era assim, nossa, as coisas não são assim. E vai te dando uma autoestima muito grande. A maquiagem pra mim sempre foi um escudo. Sempre foi uma máscara que, gente, a maioria das vezes, quando eu tô muito ruim, eu costumo fazer maquiagens lindas em mim. Porque é como se fosse um escudo pra me proteger do mundo. E a maquiagem traz isso. Bom, olha esse nariz. Olha essa rinoplastia, né? O que é isso, né? A mágica da maquiagem. O que a gente vai fazer agora? Vamos pro pó. Radija, o que é o pó? A gente vai selar a nossa pele. Minto, tava esquecendo. Vou selar o contorno com vocês com um contorno em pó. Outro contorno, Radija, precisa usar todos esses contornos? Não. Se você quiser, você pode usar só o cremoso, ou você só pode usar o contorno em pó. Se você não estiver confortável ainda em testar o contorno cremoso, você usa conforme a sua vontade e conforme a sua necessidade da maquiagem, ou conforme a maquiagem que você tem. Gente, teve época que eu não tinha nada, eu não tinha contorno, não tinha nada. Eu tinha uma base, um lápis preto e um blush só. Hoje em dia, com o tempo, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. Então, vamos pro contorno que eu amo, da Francine, que já tá todo capenga acabado, mas eu amo. Então,
Radija, o que que a gente vai fazer com esse contorno, já que você já passou tanto contorno? A gente vai selar. Como ele é em pó, ele sela. Então, no tom, eu acredito que seja... Acho que seja o Dark Brown. Não. Acho que acredito que seja o... Nossa, gente, eu não tô sabendo qual que é qual. Acho que é o bronzer mesmo. Marrom quente, eu acredito que é o que eu uso. Esse daqui, ó. Esse daqui. Então, eu pego, jogo um pouco aqui, ó. Então, eu vou pegar, jogo um pouco aqui, porque eu não quero ele todo. O contorno da Francine é literalmente muito pigmentado. Então, eu tiro o excesso aqui na tampinha em algum lugar e bato devagarinho. Só pra dar uma selada, uma aliviada, entendeu? E vou tirando, ó. Eu tiro todo o excesso e depois vou passando. Gente, outra coisa. Quem for comprar os contornos que eu indiquei aqui, o contorno em pó da Francine, tô avisando, é muito pigmentado. Então, quando vocês for pegar, sempre tira o excesso, porque senão vai pesar. Então, ó, peguei, tirei o excesso e, ó, selei, passei devagarinho, bem devagarinho. Gente, primeira vez que eu fui usar o contorno da Francine, vocês não estão entendendo. Eu não imaginava que era tão pigmentado assim. Mesmo as pessoas avisando, foi muito pigmento. E olha que eu não sabia como usar na época. Eu fiquei assim, chocada. Eu não vou fazer do nariz, que eu tô achando que o do nariz já tá bom o suficiente. Então, eu não vou fazer selar o nariz. Então, o que que a gente vai fazer? O seguinte. Agora sim, a gente vai selar essa pele. A gente vem com pó. Radija, qual os pós que você usa? Geralmente, eu uso Boca Rosa, ó. Ou esse pó da Ruby Rose, que é Fios, acho que é assim que fala, que é tipo um pó de banana efeito aveludado. Mas eu tô gostando muito de usar esse da Boca Rosa, não sei porquê. Acho que tá funcionando de épocas. Teve uma época que eu usava muito aqueles pó de banana, que era baratinho, e eu amava. Ele é maravilhoso, esse pó de banana. Então, ó, a gente pega. Gente, e eu sou assim, amo pó. Então, o que a gente vai fazer? Com uma esponjinha, pode ser qualquer esponjinha, tá, gente? A gente vem no pó, cata o pó e a gente vai selar a pele, ó. Pá, pá. Vamos selar essa pele. Por que exatamente a gente sela a pele? Porque isso evita que a maquiagem se desfaça, muito calor, né? Dependendo do lugar, fio, tem gente que não sela, pelo que eu entendi. Tem gente que não gosta que sela a pele. Eu sou uma pessoa que amo selar a pele. Gosto bastante. E quem usa óculos, uma dica. Quem usa óculos, assim como eu, é que agora eu tô sem óculos, né? Mas quando usa óculos, a gente tem que selar muito a região do nariz, porque como o nariz acumula oleosidade, concentra tudo ali, depois sai toda a maquiagem aqui da região do nariz, que é o contorno, né? Nossa, então é uma coisa que a gente fica indignada. Aí quando uma pessoa que usa óculos tira, fica aquela marca horrível sem a maquiagem. Uma coisa que dá... Nossa, me estressa. Outra coisa, algumas pessoas costumam iluminar aqui no meio da testa, dar uma iluminação. Eu desacostumei, eu não tô na vibe ultimamente de iluminar o meio da minha testa, tô gostando mais assim. Tá, Radija, selei com o pó, o que eu faço? Você vem com outro pincelzinho macio. Radija, por que tanto pincel? Porque você não pode misturar o pincel
que você usou bronze pra, sei lá, você vai manchar o resquício que tem aqui de bronzer, de contorno, vai manchar a sua pele. Então, você não quer isso. Então, a gente vai pra outro pincel específico. Então, a gente sela devagarinho. A gente vai selando tudinho, ó. Vai espalhando. Vai fazendo assim, entendeu? Gente, eu tava esquecendo de iluminar esse nariz. Espera aí que eu já vou ensinar vocês como ilumina o nariz. Vamos lá. Vamos terminar de iluminar esse nariz, senão a gente esquece. Radício, como ilumina o nariz? Corretivo, escorretivo, que é o que eu tava falando pra vocês da Catherine Hill. Ele com um pinguinho já basta. Então, pra não correr o risco de manchar, o que eu sempre faço? Ixi, o alarme do meu celular, pronto. Pra não correr o risco de manchar o contorno e a gente quer ele bem fininho, eu pego, ó. Eu pego um pincel fininho, vou aqui, ó, só molho, ó, um cantinho só. E vou passar aqui, ó. Tá vendo? Um risco. Então, o que eu faço? Com o dedo mesmo, eu vou fazendo isso daqui, ó. Bem devagarinho. Porque vocês podem ver, olha só. Olha como já espalhou. Olha só. Então, pego a esponjinha e vou fazendo isso aqui, ó. Vou puxando pra cima. Entendeu? E vocês viram que foi só um risquinho, né? Um risquinho. Já deu isso daqui, ó. Então, ó. Todo cuidado, porque senão depois você entorta seu nariz e é por causa do contorno. Do contorno, aí depois junta a luz, dá uma cagada danada. Então, se você sabe que seu corretivo, como fala, um pinguinho ele já espalha muito, ele dá pra muita coisa, você tem que tomar muito cuidado. Agora, olha esse nariz iluminado. Dá licença, olha isso daqui. Meus amores, isso daqui é a nossa rinoplastia de milhões que a gente faz, ó. Olha só. Isso daqui. Tudo bem, o que é agora? A gente já selou a pele, a gente fez contorno, tudo mais. Vamos pro olho. Na verdade, vamos pra sobrancelha primeiro. Por que a sobrancelha? Porque, gente, é muito engraçada. Vocês também sempre me perguntam, Radija, quem faz sua sobrancelha? Eu. Vocês acreditam? Eu que aparo ela, às vezes tiro no cantinho, bem pequenininho, bem levinho. E faço ela naturalmente, depois só preencho ela, né, com a pastinha de sobrancelha. Falando nisso, gente, eu sou louca pra experimentar a pastinha de sobrancelha da Mari Maria. Que eu lembro que quando ela lançou, eu era louca pra comprar. Quem sabe um dia, né, a gente compra. Quem sabe um dia. Eu demorei 5 anos pra comprar a base da Mari. Vamos ver, vamos torcer pra que seja menos, né, da pastinha de sobrancelha. A pastinha de sobrancelha que eu uso é da Luisance. É tipo um gel delineador, né? E eu gosto muito dela, assim. Gente, essa pastinha, eu tenho ela há anos. Foi uma das minhas primeiras maquiagens. Eu acho que eu nem sei, ou melhor, eu nem sei se ela ainda tá validada. Mas é isso. Como é que eu faço pra pentear minha sobrancelha? Gente, sabe aquele... esses negócios assim de cílios, máscara de cílios velha que você tem, que secou e não sai mais nada, que acabou? Eu uso isso daqui, ó. Ela é minha velha, que não tem mais nada. Eu uso ela pra pentear minha sobrancelha. Então, eu vou penteando ela. Ó. Penteei ela, eu vou vir com a pastinha de sobrancelha, né?
Pincel, ó, assim, fininho. Meio chanfrado, né, que fala, eu acho. E eu vou preencher os lugares que eu acho que não tá preenchido, ó. Então, a gente vai fazendo isso aos pouquinhos, ó. Dependendo do dia, é que hoje eu tô com vontade, me deu vontade de fazer assim agora a sobrancelha. Mas dependendo do dia, eu começo primeiro a maquiagem pela sobrancelha. Mas hoje me deu vontade de fazer assim. Sem contar, gente, que tem dias que eu pego a época antiga em que a gente contornava com corretivo a sobrancelha para ficar bem marcadona a sobrancelha. Tem esse tutorial antigo também, que quando você quer uma sobrancelha bem contornada, bem estilo MC Mirella, a gente usa essa técnica, ou melhor, eu usava essa técnica. De vez em quando eu uso a mesma técnica. E aí, gente, eu vou fazendo assim, ó. Vou espalhando, vou fazendo. Ó. Eu não gosto de sobrancelha muito pintada, mas eu acho ela super bonita, assim, meio preenchidinha. Porque a minha genética, graças a Deus, foi boa, né? Minha mãe tem muita sobrancelha, assim. Então, ajuda bastante. Ó. E olha que eu fiz a minha sobrancelha ontem. Dei uma limpadinha nela, cortei, aparei. E a gente vai fazendo isso daqui, ó. Gente, falando em maquiagem, aproveitando esse mundo, vocês não têm noção, o meu sonho, um dos meus sonhos, né? Eu falando de produtos pra vocês que eu quero comprar, testar, além da máscara, o gel da sobrancelha, gel de sobrancelha da Mari Maria, tenho muita vontade de experimentar. A pastinha também de pigmento dela. Eu sou apaixonada nos BT Velvet da Bruna Tavares. Na verdade, os lançamentos dela eu amo, inclusive os novos glosses, né, que ela lançou e tudo mais. Mas eu sou apaixonada nas sombras dela, sabe? Aquela coleção de sombra marrom, de vários tons de marrom. Meu Deus, apaixonei. O preto do BT Velvet, as cores vibrantes do BT Velvet, o azul, né? Tem um azul lá que eu... Nossa! Eu quero comprar... Eu falei pra minha mãe, um dia que der, eu vou comprar um de... Tipo assim, na minha bancada eu quero ter. Bruna Tavares é uma coisa assim que eu sou apaixonada. E eu sou louca pra testar todos os produtos dela. Fiz a sobrancelha, preenchi e tudo mais. O que eu faço? Eu venho com o meu gel de sobrancelha, que inclusive ele tá acabado. Esse eu comprei na Shein. Falei, se ele tá todo sujo, ó. Eu não sei dizer nem o nome dele, gente. A marca eu acho que é Maxfini, alguma coisa assim, né? Gente, o estrado dele tá acabado, olha aqui. Isso aqui não é sujeira não, tá, gente? É pasta de sobrancelha, porque pigmenta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pastinha com o aplicador de cílios, né? E vou, ó, esfregar, que aí tira o gel, entendeu? É mais fácil. O gel de sobrancelha. O que é o gel de sobrancelha, Radija? Ele mantém a sua sobrancelha no lugar o dia todo. Então, assim, não fica despenteado, ó. Tá vendo? E a gente vem passando aqui, ó. Eu faço assim, ó. Eu desponteio toda a minha sobrancelha pro gel pegar no fio e depois vou penteando de volta no lugar, ó. A gente vai levando pro lugar de novo, ó. Antigamente, quando não tinha dinheiro, usava sabonete. Ia lá no banheiro, raspava esse negócio no sabonete e passava. Truque de milhões, gente. Quando não tinha dinheiro, é assim mesmo. Eu ainda sou milionária? Não sou, mas a gente também usa os mesmos truques de vez em quando, ó. A gente vai fazendo.
São truques que a gente vai aprendendo, entendeu? Ó. Ó. Olha a beleza dessa sobrancelha. Tá vendo? Olha isso. É sobre isso, gente. Vamos pro olho. Eu tenho uma mania de sempre usar um olho básico. Então, é sempre um contorno e eu jogo BT Velvet. Geralmente, quando eu quero um olho muito forte, marrom, eu uso esse BT Velvet da Bruna Tavares. Gente, o pigmento disso daqui é maravilhoso. Esse marrom, ele é o Brow, né? BT Velvet Brow. E eu tenho um rosinha também, que eu sou apaixonada, que é o Tia Rose. Tia Rose. Ó. Hoje, eu vou trabalhar com rosa. Esse daqui eu gosto de trabalhar com preto e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou pegar a paleta Coringa pra mim, porque essa paleta Coringa pra mim, da Francine. E vou fazer uma profundidade no meu olho, né? Só que antes disso, vamos iluminar debaixo da sobrancelha com o iluminador da Catarine Hill, né? Eu vou pegar um pouquinho desse iluminador, ó. Ele é um número, eu nem sei o número que ele é. Só vou saber o nome dele. Que eu não tenho nenhum número aqui. Enfim, eu não vou saber o número dele. Então, com o dedo mesmo, peguei um pouquinho. Gente, olha só, ele é pigmentadíssimo. Passar aqui embaixo, ó, da sobrancelha, só pra dar uma iluminada. Eu tenho 2 iluminadores que eu amo de paixão. É esse e um da Bruna Tavares, da coleção dela de Hello Kitty, que ela é maravilhoso. Ele dá para iluminador de sombra. Ele é lindo. Ele é o Candy. Ai, gente, olha a fofura dessa embalagem. Eu amo. Só que pro dia a dia eu costumo usar o dourado da Catarine Hill. Não sei, às vezes... depende do dia. Tem dia que eu faço misto. Então tá, vamos voltar pro olho. Com um pincel menor, que a gente vai fazer a profundidade. Tô querendo um pincel que não tenha resquício. Aqui, esse daqui. Com um pincelzinho meio menor, a gente vai pegar a paleta da Fran, pega, eu tiro um pouquinho do excesso e, ó, na pálpebra, ó, aqui na pálpebra. Eu costumo esfumar como se eu tivesse em círculos. Então, eu vou rodando, rodando, rodando. Como se fosse em círculos, sabe? Em bolinha em bolinha. Novamente, a mão levinha. Você vai com a mão leve. Entendeu? A gente vai fazendo isso para dar uma profundidade no olhar. Com calma, paciência. Ó, a gente vai fazendo isso. Gente, eu não sei como é que a paleta da Fran não acabou ainda. Porque, tipo, eu uso quase todos os dias. E eu acho que já vai fazer o quê? Uns 3 anos que eu comprei ela. Por aí, eu acho. Acredito que seja por aí. E é uma paleta que dura muito. Uma paleta, assim, que eu não abro mão. Então, a gente vai fazendo essa profundidade no olhar. Radija, você faz maquiagem colorida? Faço, mas é, tipo assim, fora da minha zona de conforto. Minha mãe ama maquiagem colorida. É uma coisa que ela ama de paixão. Então, de vez em quando, eu vou testando umas maquiagens, sabe, em mim, que ela ama ver. E aí, é por isso que eu tô apaixonada, que eu tô querendo tanto os BT Velvet da Bruna, porque tem um azul lá maravilhoso, um amarelo, tem umas cores tão vivas que eu falei assim, meu Deus, fazer um olho colorido ali, perfeito. Então, vocês estão vendo? Ó, deu profundidade. Isso aqui é a profundidade.
Por aqui só, já dava pra você acabar com o olho e fazer o dia a dia. Eu, geralmente, quando quero só o dia a dia, faço isso. Mas, como eu quero usar o BT Velvet rosa, o que eu vou fazer? Só pra misturar um pouquinho, pra dar uma corzinha de rosa, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar o BT Velvet, o BT Velvet rosa. Vou colocar um pouquinho só na minha mão, porque ele pigmenta muito, muito. Ele, uma gota, ele pigmenta, ele preenche esse olho todinho com uma gota. Então, com um pincel pequenininho, mas pequeno mesmo, porque tô caçando um pincel onde não tem resquício de preto. Mas aqui não dá, ó. Pincel pequenininho, pra vocês verem, ó. Uma gotinha eu vou colocar, ó. Uma gota. Gente, isso daqui pigmenta um olho inteiro, tá? Então, a gente pega um pouquinho só. E, ó, aqui embaixo, só aqui, ó. Eu vou jogando como se fosse pra baixo da minha pálpebra. Só pra dar uma iluminadinha de rosa, ó. Tá vendo? Eu não vou jogar pra fora, eu vou jogar pra dentro. Então, ó. Ó. Gente, outra coisa que eu amo da Bolsa Tavares é o cheiro. Essa daqui, esse BT Velvet, tem um cheiro de chiclete tão gostoso que eu fico maravilhada. Eu amo o cheirinho que dá de chiclete. Amo, amo, amo. Ó. Tá vendo? Ó a diferença. Gente, um tomzinho, uma coisinha que você acha que não dá diferença, dá diferença na maquiagem, tá? Tô falando pra vocês por experiência própria. Vamos lá, no outro olho. Ó, sempre pra baixo, você vai puxando pra baixo a sombra. Radija, por que pra baixo? Porque se eu esfumar ele pra cima, ele vai pegar o olho inteiro e vai, tipo assim... E a gente não quer que preencha o olho inteiro, a gente quer um sombreado marcado mais pra cá, entendeu? Só um tomzinho. Pronto. Olha que coisa bonita. Viu? Não tem segredo. Agora, o que a gente faz? O mesmo tom que você usou, que a gente usa primeiro, a gente vai pegar o mesmo tom e vai passar aqui, ó, rente os cílios. Eu aprendi isso com um chefe meu. Que a gente sempre tem que fazer isso aqui, ó, rente aos cílios, para harmonizar um pouco o olhar, entendeu? Vamos harmonizar. Então, se a gente começou com esse tom em cima, a gente faz embaixo o mesmo tom. Ó, pra você ter noção da diferença. Ah, eu não lembro quem foi que me perguntou por que que o lápis de olho branco... Ah, foi minha mãe. Uma vez minha mãe me perguntou qual é a diferença do lápis de olho branco pro preto, né? Porque a gente sabe a diferença de cor, né? A gente sabe que dá uma diferença. Ela falou assim que ela só não sabia o que é que era a diferença. O branco, lápis de olho branco, costuma abrir o olhar, abrir mais o olho, né? Tanto que, se eu não me engano, o pessoal da Coreia, eles usam muito esse lápis de olho branco, né? Não muito marcado, mas um lápis de olho branco mais leve, né? Mais levinho, né? Não tanto carregado como eu faço, pra abrir o olhar, né? Aí, gente, com o BT Velvet, a gente vai fazer no mesmo lugar. O que a gente fez embaixo, a gente pode fazer o que a gente fez em cima, a gente pode fazer embaixo. Então, com o BT Velvet eu venho rente aos cílios, só pra fazer isso daqui, ó.
Pra dar uma corzinha. A linha de expressão, gente. Ó, ó. Então, a gente vai fazendo assim, ó. A gente vai fazendo assim. Pronto. Esfumado. Geralmente, se você gosta de brilho, você pode pegar e fazer um brilho. Eu vou mostrar pra vocês. Já aproveitar que tá com maquiagem. O da Bruna Tavares. Esse iluminador. Vou colocar um brilhinho de nada no olho. Pra vocês verem a pigmentação desse iluminador. Ó. Um brilhinho, ó. Coloquei aqui, ó. Na minha mão. Pra eu pegar daqui. Com o dedo mesmo, ó. Vou pegar o dedinho. E vou passar aqui, ó. Só um pouquinho. Só pra dar um brilhinho, uma cintilância. Pra vocês poderem ver a beleza disso daqui, ó. Muito que bem, a cintilância do Bruna Tavares. Aí a gente pega aqui, vamos fazer no outro também. Olha isso daqui. Ó. Só um toquezinho. Gente, isso aqui é só um toque, tá? Eu acho lindo a partícula meio rosé misturada com um roxo desse iluminador. Ele é maravilhoso. Gente, olha aqui. Amo ele de paixão. Bruna Tavares arrasando como sempre. E aqui está. Que mais? Bom, a gente já selou, já terminou. Agora só falta duas coisinhas. A pele e o gloss. Então, a pele, ó. Que pele, gente. O rímel. Então, vamos pra rímel. Eu gosto desse rímel porque ele tem a parte fina, o aplicador fino, ó. Tá vendo? O aplicador fino. E o aplicador grosso. Olha aqui. Pois é. Hoje vou de aplicador grosso. Então, a gente vai fazendo isso daqui. Com todo cuidado, porque rímel é fatal de fazer a gente borrar, né? Então, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Gente, eu lembro quando eu ia pra escola, a minha maquiagem na época, né? Que eu ainda não... Tipo assim, eu assistia, mas na época eu não tinha dinheiro, né? Pra comprar. Porque tudo que eu tenho aqui, gente, eu fui comprando aos pouquinhos. Não foi assim, entrei e comprei. Não, aos pouquinhos. Eu lembro que na época, a minha maquiagem de ir pra escola era, né? Eu falo assim, né? Dos meus 15 pra baixo, porque eu sempre gostei de mexer com cabelo, sempre gostei de mexer com maquiagem. Depois dos 15 eu fui aprendendo melhor, né? Mas na época dos meus 15 pra baixo, eu ia pra escola com um lápis de olho preto. Eu amo lápis de olho preto até hoje. Um lápis de olho preto e rímel, que é uma beleza, e gloss. Era uma coisa. Isso quando eu não arriscava olho preto, né? E na época, cidade pequena, porque eu morava numa cidade pequenininha, algumas pessoas não entendiam, né? E aí pegavam no meu pé por causa de maquiagem. Gente, eu já ouvi tanto absurdo porque eu usava maquiagem que, olha, só Deus na causa. Mas aí, minha mãe e meu pai nunca ligou, minha mãe sempre gostou, né? Minha mãe
Falava assim, isso mesmo, minha filha. Vai se emperequetar mesmo. Ó, sujei aqui. Eu nem vou mexer, senão eu vou borrar a maquiagem. Depois eu limpo. Terminamos. Ah, falta o blush. Tava esquecendo o blush. Gente, uma dica. Eu tenho o costume de harmonizar a sombra com o blush, né? Se tiver um pouquinho de rosinha, sempre costumo harmonizar. Eu aprendi isso com o maquiador da Kim Kardashian, que fez um vídeo falando que é bom, tipo assim, deu uma dica, que ele sempre harmoniza um pouco a sombra, o batom e o blush. Então, com o mesmo BT Velvet da Bruna Tavares, eu vou fazer o blush. Então, gente, e como eu disse, um pinguinho só. Eu vou com o dedo mesmo, porque é fatal, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Ai, olha só onde caiu o rímel. Bem aqui, depois eu vou tirar ele. Porque se eu mexer agora, ele vai borrar e vai sujar toda a maquiagem. A gente não quer isso. O blush, a gente sempre aplica um dedinho um pouquinho acima da onde a gente aplicou o contorno, tá? Então, às vezes, ele mistura um pouquinho, ó, emenda um pouquinho. Blush e contorno. A gente vai fazendo assim. Como o da Bruna Tavares espalha muito fácil, eu sempre vou de batidinhas, porque facilita a minha vida, tá? Outra coisa, tem gente que gosta de passar o blush no nariz. Se você gostar, você passa. Eu não vou passar porque eu não gosto. Eu não acho que seja muito legal, né? Então tá, fizemos isso, ó. Ai, Radija, mas não tá tão forte o blush. É só pra harmonizar. Então, o que eu faço? Eu pego um outro blush em pó, mais rosinha. Outro pincel. Ai, Radija, pra que tanto pincel? Pra não borrar e não correr o risco de dar cagada. Outro pincel. Ó, pego, tiro o excesso, porque isso aqui é pigmentadíssimo e a gente não quer, né? Chinelada. Eu, pelo menos, não gosto de chinelada. Pegou, tirou o excesso, ó, aqui, ó. Tem gente que gosta de passar aqui. Eu gosto de passar mais aqui pra cima, puxando o rosto pra dar meio que uma afinada. Isso é particular meu, eu gosto. Se você não gostar, tá tudo bem, faça do outro jeito. Então, ó. Tranquilo, blush passado. E agora? Agora a gente vai de finalizar com um belo iluminador, porque tem que ter um iluminador. Eu vou usar o da Catherine Hill, porque na minha cabeça o iluminador que eu usei como sombra da Bruna Tavares, eu gosto de usar em momentos especiais ou momentos que eu falo assim, ah, vou arrasar e arrasar de tudo. Tipo assim, uma maquiagem forte à noite, amo. Agora eu vou com esse, que é um que eu gosto mais do dia a dia, que é oh, meu Deus, da Catherine Hill. Então, eu vou com o dedo mesmo, que eu gosto de marcar. Ele é um pigmento, olha isso daqui. Olha o efeito disso aqui, eu vou fazer bem pertinho pra vocês verem. Ó. Olha esse dourado. No mesmo lugar onde a gente aplicou o blush, eu coloco. Olha isso aqui. Você passa o dedo delicadamente. Ó, olha isso aqui. A beleza de um iluminador. Tá vendo isso aqui? Isso é um iluminador de respeito, meu amigo. Aí a gente passa aqui, na pontinha, e aqui no comprimento do nariz, entendeu? Pra dar uma iluminada, porque a gente merece luz. A gente passa aqui. Eu gosto de passar um pouquinho aqui no arco do cupido, preferência minha. E só. E agora a gente vai de gloss. Eu gosto de gloss. Hoje eu não vou usar batom vermelho, de vez em quando eu uso, mas bem pouco. Porque como eu já tenho a boca muito grande, eu prefiro gloss. Então, vamos lá. O gloss que eu mais uso é da Francine Elk. Tá vendo? O que eu mais uso é esse marrom, que é o... Nem lembro o nome dele, eu acho que é o Cookie, né? Tem o Juice e tem o Cherry, mas eu gosto mais desse.
que eu faço? Eu sempre gosto de fazer um contorno na minha boca e é marca registrada minha, que eu amo. Então, como eu não tenho lápis de contorno, eu uso literalmente o contorno. Então, a gente pega um contorno, aquele contorno mais escuro meu, pincel fino, pega, passa e ó. A gente contorna, ó. Eu amo um contorno na minha boca. Gente, vocês sabem que a minha mãe, ela tem um contorno natural na boca dela? Algumas pessoas perguntam se ela fez cirurgia, né? De aquela tatuagem pra fazer permanente, sabe? E ela nunca fez, é dela mesma. Ela nasceu com esse contorno. Só que a boca dela é fininha, né? E eu tenho a boca carnuda, bem grande. Ó, contorno passado. E agora um gloss. Eu vou terminar com o gloss da Francine, que eu amo esse cookie. E é isso, ó. Eu amo o aplicador também do gloss da Francine. Olha que lindo. Aí, ó. E é isso. Olha essa boca. Maquiagem feita. Deu um 360 pra vocês. E aí você coloca o seu acessório. Coloca uma roupa bem bonita. E é isso, gente. Viu? A maquiagem não é um bicho de 7 cabeças, por mais que pareça. E aos pouquinhos, se vocês quiserem mais tour ou um tour mais detalhado, tipo assim, Radija, explica de novo o contorno, faz de novo qualquer coisa, eu faço um vídeo pequenininho pro Instagram ou pra você, mas eu quero muito like, compartilha, comenta, se vocês gostaram, se vocês acharam que ajudou em vocês alguma coisa, por favor, comenta, compartilha, manda pros amigos, dá like e espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa me fala em conteúdos que você quer que eu mostre pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Essa é a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!